Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Emerson para trabalhar língua portuguesa com vocês da segunda série nesta Semana do Conhecimento. Então sejam bem-vindos à Semana do Conhecimento. E claro que antes de iniciar a aula, vou dar um recado que vocês já devem conhecer, que é: não esqueçam de entrar no Class, fazer a atividade obrigatória para, além de aumentar o seu conhecimento, você também ter a sua presença garantida. Mas se você não tem acesso ao Class, está assistindo às nossas aulas pela TV ou pelo YouTube, não precisa se preocupar. A única coisa é que eu peço para você entrar em contato com a sua escola para ver quais são as atividades que os professores estão disponibilizando para você fazer. Então você vai, pega a atividade na escola, leva para casa, faz a atividade e depois devolve a atividade para a escola. É muito importante você fazer a atividade, que é uma forma de você perceber se você está realmente entendendo aquilo que nós estamos transmitindo aqui para vocês no Aula Paraná, ok? Dado o recado, vamos aos nossos objetivos desta Semana do Conhecimento. Olha lá! Nós vamos fazer a alimentação temática para a produção do artigo de opinião. Então é bem interessante você saber que nós vamos fazer a produção do artigo de opinião. Ler e interpretar títulos de manchetes. Relembrar as características do gênero notícia. O gênero notícia vocês já trabalharam, a gente só vai relembrar, falar um pouquinho sobre ela. Comparar textos de mesma temática, então a gente vai ter textos do mesmo tema, a gente vai fazer essa comparação. Identificar diferentes opiniões sobre o mesmo assunto, é bem interessante a gente conseguir identificar essas opiniões diferentes. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Sempre gosto de afirmar que, dependendo do contexto, a mesma palavra ou expressão terá significados diferentes, ok? Olha só, uma questão polêmica é aquela que, letra A, contradiz a realidade, letra B, gera opiniões distintas, letra C, apresenta um único ponto de vista, ou letra D, também é conhecido como fake news. O que é essa polêmica? É quando nós temos opiniões distintas. E por falar em polêmica, trouxe um para vocês, que é o anúncio do Magazine Luiza do programa de trainee de 2021, que diz: vem para o Magalu, um programa de trainee para negros. A primeira coisa que nós vamos fazer é: o que você entende pela expressão inglesa trainee? Escreva aí no seu caderno o que você entende sobre isso e eu já volto para a gente continuar.
Então, conseguiram pesquisar o que é trainee ou vocês já sabiam o que é ser trainee? Trouxe para vocês a seguinte coisa. De acordo com o Dicionário Escolar da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras, trainee é o profissional que está em treinamento, olha só, trainee, treinamento, para exercer uma função específica. Este tipo de vaga é comumente atribuído a jovens recém-formados em cursos superiores e também os cursos técnicos. Então, esses trainees, né, esse programa de trainee é para treinar alguém em uma função específica. Agora, nós vamos reler o anúncio. Então, esse anúncio aqui do Magazine Luiza, nós vamos relê-lo. E qual fato poderia gerar uma polêmica? Lembram polêmica? Opiniões distintas? Qual fato poderia gerar essa polêmica e por quê? Vou dar um tempo para você analisar o anúncio, responder no seu caderno e eu já volto. Então, encontraram aí no anúncio o que poderia gerar uma polêmica e por que geraria uma polêmica? Trouxe para vocês aqui, ó. O fato que poderia gerar a polêmica é por se tratar de um programa voltado aos negros. Então eu tenho aqui, ó, um programa de trainee para negros. Os porquês, né, os motivos, são de cunho pessoal. Então cada um de vocês vai ter ali um motivo para dizer por que é uma polêmica, porque exige do interlocutor suas experiências. Então, você justificar o motivo da polêmica vai depender daquilo que você já conhece, aquilo que você conhece de mundo, aquilo que você tem de leitura, aquilo que você viu nos noticiários. Então, tudo isso vai formando a sua opinião. E aqui, polêmica. Por quê? Porque esse assunto do trainee para negros,
bombou mesmo na internet. Ele chegou a ficar lá no Twitter como um dos mais comentados. Mas por que que bombou assim? Porque gera uma polêmica. E se gera uma polêmica, nós vamos ter o quê? Opiniões distintas. E por falar em opinião, é bem importante que você já vá pensando a respeito de qual a sua opinião sobre isso. Porque lembram lá, um dos nossos objetivos é nós alimentarmos a produção textual de um artigo de opinião? Então vão pensando a respeito qual é a sua opinião sobre isso. Trouxe para vocês qual foi a repercussão na mídia. Então, eu trouxe para vocês algumas manchetes, né, que saíram nos jornais, para a gente ir analisando como que elas foram mostradas, como que isso foi mostrado na mídia. Então, tenho aqui, no Correio Brasiliense, diz: programa de trainee da Magazine Luiza para negros causa polêmica. Então, a data 19/9/2020. Causa polêmica? Vamos pensar um pouquinho se causa polêmica isso? E por que que causa polêmica? Então vamos formando a nossa opinião, bem importante. Depois eu tenho aqui Economia do G1. Programa de trainee para negros do Magazine Luiza cumpre papel constitucional, dizem advogados. Então, a data 21/9/2020. Conseguem perceber que eu tenho a mesma notícia, estão falando do mesmo programa, só que cada um está dizendo de forma diferente, ok? Continuando. Aqui, na UOL, nós temos: Procuradoria defende trainee só para negros da Magazine Luiza e diz louvável. Estão conseguindo perceber como está sendo construída essas notícias? Então eu tenho primeiro que causa polêmica, depois eu tenho ali alguns advogados e agora já tenho um elogio. Diz que é louvável. Então eu tenho a mesma notícia, é o mesmo assunto, só que com visões diferentes para cada um deles. Depois, trainee para negros do Magalu extrapolou ao excluir minorias, diz defensor. Então, olha só, outra coisa importante. Aqui em cima eu tenho escrito: quer participação de indígenas. Então, já sai somente para os negros e essa pessoa já quer também participação dos indígenas. Então, eu tenho outras visões sobre o mesmo assunto. E agora, nós vamos reler os títulos. Procuradoria defende trainee só para negros da Magazine Luiza. Louvável. E trainee para negros do Magalu extrapolou ao excluir minorias, diz defensor. Apenas pelos títulos é possível levantarmos hipóteses, né, a gente ter uma ideia ali, a respeito do conteúdo do texto. Qual ou quais hipóteses podem ser levantadas para cada um dos títulos? Então, assim, ó, para ficar bem fácil para vocês entenderem. Nós temos esse primeiro título. Quando você lê o título, o que você imagina que vai ser dito ali no conteúdo do texto? No outro título, o que você também imagine? Levante as hipóteses aí no seu caderno para cada um desses títulos e eu já volto.
E então, conseguiram levantar as hipóteses somente pelos títulos? É interessante, por quê? Porque uma das funções da manchete é chamar a atenção do leitor. Então, a pessoa que lê o título ali da notícia, essa manchete, ela vai precisar fazer o quê? Ela vai precisar ter uma ideia do que aquele texto vai dizer. Trouxe para vocês a seguinte coisa. No título 1, Procuradoria defende trainee só para negros do Magazine Luiza. Então, eu destaquei duas palavras, defende e louvável. Por quê? A partir dos termos utilizados, então, esses termos, é possível acreditarmos que a notícia trará um conteúdo favorável ao programa de trainee. Por que você acha isso, professor? Porque nós temos aqui o defende, então a gente sabe que a pessoa é a favor, e ainda nós temos lá no final um elogio, diz que é louvável. Tudo indica que o conteúdo do texto vai ser a favor. Depois, trainee para negros do Magalu extrapolou ao excluir minorias, diz defensor. Conseguem perceber as diferenças de termos utilizados? Aqui eu tenho o quê? Extrapolou como algo muito além. E depois, excluir minorias. Então, no próprio título já traz algumas indicações, ou seja, os termos indicam que o texto é contra o programa por não ter englobado todas as minorias. Então, nós temos ali uma ideia, né? Lembram que ele falava dos indígenas nesse segundo título? Nós temos uma ideia de que o texto vai apresentar aí alguns argumentos contra esse programa, justamente porque não engloba ali todas as minorias, ok? Depois, eu trouxe mais um, também da UOL, trainee da Magazine Luiza e racismo reverso. Diversidade gera resultados. Então, também ali, do mês 9 de 2020, olha como que esse assunto, esse programa de trainee, olha como ele começou a gerar toda uma discussão. Por isso que é polêmico. Nós sabemos ali que nós teremos as pessoas a favor e teremos as pessoas contra esse programa. Então, essa polêmica faz o quê? Faz com que nós pessoas ali, leitores e ouvintes, no caso, a gente consiga começar a formar as nossas opiniões a respeito do assunto. Então, será que eu sou a favor? Será que eu sou contra? E lembrando, não basta você ser a favor ou você ser contra. É necessário que você saiba argumentar. Lembram? Os argumentos são partes importantes dentro da construção do texto de artigo de opinião. Você não pode simplesmente concordar ou discordar. Você tem que saber argumentar do porquê que você concorda ou discorda. E trouxe para vocês algo para a gente pensar. Diversidade gera resultados? Olha só, de onde eu tirei isso? Olha aqui. Trainee da Magazine Luiza e racismo reverso. Diversidade gera resultados? É uma pergunta. E para você? Diversidade gera resultados? Não precisa anotar no seu caderno. Só pense sobre isso. Se diversidade vai gerar resultados. E esses resultados são positivos? São resultados negativos? É sempre importante a gente já ir formando a nossa opinião. Então, a gente vai trabalhando a nossa mente para chegar a um resultado. Temos aqui mais um quiz que fala mais ou menos do mesmo assunto. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Quem disse isso foi Nelson Mandela. E a pergunta? A partir do texto, então esse textinho aqui do Mandela, podemos inferir que para o autor o racismo é. Então a gente entende que para o autor o racismo é. Letra A, uma característica do ser humano. Letra B, irreversível por contextos históricos. Letra C, consequência de pessoas mal amadas. Ou letra D, reversível a partir das formas de ensinar. O que vocês acham? Então, para esse autor ali, né, o Nelson Mandela, o que é o racismo? Coloquei para vocês que ele é reversível a partir das formas de ensinar. Mas por quê? Porque ele diz aqui, ó, aprender e ser ensinadas. Então, a pessoa pode aprender também, não somente a odiar, mas também pode aprender a
amar e devem ser ensinadas a amar, ok? Para a gente relembrar o que nós vimos hoje, a polêmica acontece quando há diferentes opiniões sobre o mesmo assunto. Perceberam que nesta aula nós tivemos ali, só pelos títulos das manchetes, diferentes opiniões do mesmo assunto. Os títulos de notícias podem nos dar indícios do conteúdo do texto. Por quê? Porque a manchete ela é feita para chamar a atenção do leitor. Então ele tem que saber mais ou menos ali o que vai se tratar. As polêmicas tendem a ser os assuntos mais comentados nas redes sociais. Já perceberam aí na sua rede social? Você tem rede social? Se você tiver, você sabe que de vez em quando acontece uma polêmica. E então várias pessoas começam a comentar sobre aquela polêmica e postar alguma coisa sobre a polêmica. E normalmente tem muitos comentários a respeito dessa polêmica, e esses comentários é sempre bom a gente ler. Por quê? Porque a gente acaba vendo comentários a favor ou comentários contra aquilo que está acontecendo, e de novo digo para vocês, e assim a gente vai fazendo o quê? Formando a nossa opinião sobre determinado assunto. Tudo que foi visto serve como alimentação temática para a produção do artigo de opinião. Então a gente só viu os títulos, a gente só comentou sobre os títulos, né, sobre essas manchetes das notícias, mas elas servem para quê? Para alimentar ali o nosso artigo de opinião. Porque é claro que nós vamos fazer um artigo de opinião sobre isso, sobre esse assunto que é bem polêmico e bem gostoso da gente debater. Deixo para vocês conhecerem mais um pouco a respeito. Tá? Para quem gosta de leitura, deixo o livro do Aloysio Azevedo chamado O Mulato, que vai tratar esse tema de racismo, e um filme bem conhecido, acredito que vocês já tenham visto, que é um filme chamado Corra. É um filme bem interessante, é um filme ali de suspense que também trabalha essa questão do racismo. Por hoje eu fico por aqui, espero vocês na nossa próxima aula e até lá!